Com a intensificação da Guerra Fria no início dos anos 50, a ideologia marxista prevaleceu nos países do Hemisfério Sul, que lutavam pela independência. O líder revolucionário de Cuba foi o modelo para os movimentos guerrilheiros da América Latina, enquanto as antigas potências coloniais europeias enfrentavam guerras de independência em suas colônias além mar. Os líderes de 24 países africanos e asiáticos, os países não alinhados, reuniram-se na Conferência de 1955 em Bandung. Sua vontade política para lutar pela determinação e pelo controle de sua economia fortaleceu-se. Em um contexto internacional tão explosivo, a Shell e a British Petroleum foram rapidamente seguidas pelas outras grandes companhias ao decidirem reduzir em 9% os preços de compra do petróleo, já baixos por causa da superprodução. Essa decisão provocou a ira dos países produtores de petróleo no Hemisfério Sul, pois o petróleo era sua principal fonte de divisas. Dois homens lideraram a luta, que pouco a pouco solapou o poder das grandes companhias. Esses homens foram Pérez Alfonso, o ministro da Energia da Venezuela, muito respeitado pelos líderes dos países árabes, e seu colega saudita Abdallah Tariq, um nacionalista radical que os americanos chamavam de Sheik Vermelho. Tariqi et Pérez Alfonso sont tout de suite tombés d'accord sur un objectif majeur. À savoir, il ne faut plus que le prix du pétrole baisse. Par contre, la part des pays producteurs dans les revenus de ce pétrole doit augmenter parce qu'elle est injustement réduite. À partir de ces objectifs très clairs, un message a été lancé lors du premier congrès arabe du pétrole qui s'est tenu au Caire et auquel Pérez Alfonso s'est invité de lui-même, bien qu'il soit vénézuélien et donc non arabe. Lors de ce congrès et en marge de ce congrès, des réunions secrètes ont eu lieu. Pourquoi secrètes? Parce que il faut se placer dans la mentalité des pays de l'époque. Ils avaient peur des pays occidentaux, ils avaient peur de l'emprise des compagnies pétrolières occidentales qui étaient fortement représentées dans les coulisses de ce congrès, qui surveillaient les rencontres entre représentants des différents États. Donc ces deux hommes ont organisé des réunions secrètes auxquelles ont participé également des Irakiens, des Koweïtiens, etc. Et c'est là qu'ils ont décidé de conclure un pacte, ce qu'on a appelé le pacte de Mahdi, du nom du lieu où ce pacte a été conclu dans une station balnéaire en fait en Égypte. Eh bien, ce pacte dit très clairement, si jamais les compagnies pétrolières récidivent en réduisant à nouveau le prix du pétrole, nous réagirons. Evidentemente, as grandes companhias não levaram o aviso a sério. Em 10 de setembro de 1960, um ano depois do encontro secreto de Maadi, os representantes dos países signatários do pacto, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Venezuela, reuniram-se em Bagdá. Depois de 4 dias de conversas acaloradas, os enviados decidiram criar uma associação, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com o objetivo de defender seus interesses comuns. Ainda hoje, a principal tarefa dos países membros é decidir um preço de venda comum para o petróleo. Nos países ocidentais, a criação da OPEP foi ignorada, ridicularizada ou alvo de ceticismo. O Washington Post escreveu que a OPEP era um briguento conglomerado de emirados, jóqueis de camelo e repúblicas de banana. O setor petrolífero previu que a OPEP duraria apenas alguns meses. No entanto, mais de 40 anos depois de sua criação, a OPEP ainda é uma das principais forças no cenário internacional de petróleo. Durante os anos 60 e 70, os 5 países fundadores, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, admitiram outros 6 países, Catar, Líbia, Indonésia, Abu Dhabi, Argélia e Tunísia. Os 11 dominavam o mercado.
Juntos, eram responsáveis por 54% da produção mundial, 70% das reservas conhecidas e 85% das exportações. Apesar da incrível força da OPEP na economia mundial, ela não conseguiu livrar-se do poder das grandes companhias durante os 10 primeiros anos de sua existência. Devido ao domínio das grandes companhias, Pérez Alfonso e Abdallah Tariq, os dois fundadores da OPEP, pagaram caro por seu espírito de independência. Tariq foi o primeiro em 1962. Tariq, who had a reputation of being anti-American. And one of the reasons he had that reputation is that he wanted to get a higher proportion of the economic value of the oil for his own country. He was a radical, and I'm not sure what role we played in getting him fired, but he was ultimately removed from the position. And Zeki Yamani, who is at least as intelligent as his predecessor, and far, far, far smoother than Tariq, took over as oil minister. Sheikh Yamani, um homem sempre sorridente, era advogado e um diplomata astuto. Por 20 anos foi uma das principais figuras da OPEP. I always believe in evolution. I don't believe in revolution. And then you cannot nationalize the price of oil just like this unless you have the manpower and the expertise and the ability to do it. We did not have that. So I wanted to have a gradual ownership in our oil resources. Em 1963, apenas um ano depois da queda de Tariq, Pérez Alfonso renunciou, desapontado ao ver a OPEP, que em sua opinião deveria voltar-se para a emancipação do terceiro mundo, ser tomada por mesquinharias e tramas de poder. Daí em diante, Alfonso decidiu agir fora da OPEP, lutando pelo meio ambiente e por maior eficiência energética. Nacionalismo do petróleo. Durante os anos 60, o conflito norte versus sul aumentou. Nesse contexto, o petróleo transformou-se em um trunfo político e econômico. 3 países árabes da OPEP, Argélia, Líbia e Iraque, ficaram na linha de frente da luta. Ao contrário da Arábia Saudita e do Irã, vistos como fantoches do inimigo imperialista americano, eles tinham uma ideologia revolucionária e seus líderes, Boumediene, Gaddafi e Saddam Hussein, eram movidos por um profundo ódio diante dos ocidentais. A determinação deles logo abalou e ativou a OPEP. A Argélia, que entrara para a OPEP em 1969, assumiu a liderança dessa cruzada do petróleo. Ao contrário dos outros países da OPEP, a Argélia havia conseguido sua independência pela força das armas em 1962, depois de 7 anos de guerra contra a França. O fervor revolucionário era uma grande força nesse país recém-liberado, e a Argélia dirigiu-o para o petróleo do Saara, sua maior riqueza. A aventura petrolífera argelina começara 10 anos antes, em 1952, quando o país ainda era uma colônia francesa. Seguindo a política francesa para a exportação de petróleo de seus territórios além-mar, alguns geólogos acreditaram no petróleo saariano da Argélia, apesar do ceticismo dos especialistas mundiais. As condições climáticas eram extremas e a área, maior que a França, era deserta, sem infraestrutura de transportes nem instalações de moradia. Depois de 4 anos infrutíferos, o sucesso foi alcançado em 16 de junho de 1956. O petróleo jorrou de uma perfuração de 3.000 metros em Hassi Messaoud. O depósito de gás de Hassi R'Mel foi descoberto logo depois. Com essas duas grandes jazidas, a França tornou-se uma das principais nações produtoras de petróleo.
A imprensa noticiou essa exploração e a febre do ouro negro tomou conta da população francesa. Até mesmo o general de Gaulle atraiu a atenção do público ao visitar o campo de petróleo de Hassi Messaoud. Em 1960, enquanto o conflito com a Argélia se arrastava, o petróleo e o gás do Saara supriam a França e a Europa. Nessa época foram iniciadas negociações secretas entre o governo francês e o governo revolucionário provisório da Argélia. Desde o início, a questão do petróleo saariano provocou discussões acirradas. Isso atrasou em pelo menos um ano o fim da guerra, que finalmente terminou com o Acordo de Evian em 1962. Les accords d'Évian étaient un compromis entre les deux positions. D'un côté, la partie algérienne qui revendiquait la souveraineté sur ses richesses naturelles qui étaient dans le sous-sol algérien, dans le Sahara algérien, et d'un autre côté, je le disais tout à l'heure, la partie française qui voyait bien l'importance de ces ressources pétrolières et qui souhaitait en avoir du moins un usage direct, si c'est un usage relativement exclusif, compte tenu de la compétition qui se déroulait à ce moment-là. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, au début des années 60, la consommation pétrolière mondiale est en train d'exploser, la production de pétrole suit. C'est une période où il n'y a pas de difficulté, on trouve les grands bassins à travers le monde, le Moyen-Orient se développe aussi, la Libye se développe et d'autres pays encore. Et donc le pétrole était devenu les taux de croissance de la consommation pétrolière dans le monde à cause du succès de l'industrie automobile entre autres, mais pas uniquement. On faisait à l'époque de l'électricité avec le pétrole, avec les produits pétroliers. Et donc tout cela fait que la partie française insistait pour avoir du moins une position, si ce n'est exclusive, très privilégiée. Voilà, les accords d'Évian ont été l'aboutissement de cela, notamment avec la création la mise en place d'un système spécifique pour les hydrocarbures, pour le pétrole et le gaz algérien. On a mis en place ce qu'on appelait un organisme spécifique saharien pour développer et exploiter en commun avec la partie algérienne le pétrole du sud de l'Algérie. Apesar desses acordos, as relações franco-argelinas continuaram a piorar nos anos que se seguiram à independência. Na prática, os campos de petróleo do Saara continuaram a ser enclaves franceses, explorados por duas empresas, Total e Elf Ecten, que possuíam 90% das ações. Embora tenha sido criada uma empresa nacional, Sonatrach, os argelinos não conseguiram o controle e acusavam os franceses de só lhes deixar gotas da riqueza do petróleo. A tensão aumentou ainda mais quando o coronel Boumedienne, que tinha profundos sentimentos anti-franceses, liderou um golpe em 1965. A ameaça de nacionalização das empresas francesas tinha mais credibilidade. Le problème de la nationalisation, il faut le replacer dans son contexte. Nous sommes tout à fait au début des années 70, dans une phase où, au niveau mondial, les problèmes dits de libération nationale se posent encore et se posent même au niveau du droit au développement économique. C'est le début du questionnement des relations internationales sur le plan économique, c'est-à-dire le droit de ces pays dits du tiers-monde ou en voie de développement, par ailleurs regroupés dans d'autres associations comme le groupe des 77, etc., qui portait un projet du droit au développement. Et le droit au développement impliquait, à un moment donné, d'entrer en contradiction avec ceux qui sont déjà en place, avec les plus forts. Ça n'a pas plu aux compagnies étrangères, notamment les compagnies françaises, qui étaient à 90% interessées par la production. O impasse entre a França e a Argélia terminou repentinamente em 24 de fevereiro de 1971, quando Boumedienne, seguindo o conselho de Bouteflika, o futuro presidente argelino, rompeu com os franceses e, pela primeira vez na história da OPEP, ousou impor uma decisão soberana e unilateral a seus poderosos interlocutores. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية.
هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة. Gaddafi, o jovem presidente da Líbia, era também coronel e revolucionário e foi o primeiro a ser influenciado pela agitação argelina. Tinha apenas 31 anos ao tomar o poder depois de derrubar com um golpe militar o idoso rei Idris em setembro de 1969. Herdou um tesouro de petróleo e desejava usá-lo como força para impulsionar a revolução, mas precisava controlar as companhias petrolíferas americanas independentes, que vinham se aproveitando da monarquia arcaica que governara o país nos últimos 10 anos. As companhias americanas estavam no país desde o início da exploração do petróleo nos anos 50. Em 1962, a Líbia entrou para a OPEP e logo se transformou em um dos principais produtores. Nessa época, o Reino Líbio era um genuíno paraíso de petróleo para as companhias americanas independentes, especialmente porque, como disse o assessor de Nixon para assuntos de petróleo, o regime do rei Idris era confiável, pois era corrupto. Tudo mudou quando Gaddafi assumiu o poder e, em 1970, criou uma companhia nacional de petróleo para controlar a distribuição interna e depois assinou acordos de cooperação com a União Soviética. Os americanos perceberam a ameaça que os aguardava, pois era claro que Gaddafi não hesitaria em retirar suas concessões, mesmo que para isso precisasse de auxílio técnico da União Soviética. Segundo o conselho de Boumediene, Gaddafi convenceu os executivos das companhias americanas a negociar o preço do óleo cru. Como disse Walter Levy, os ventos mutáveis da indústria petrolífera líbia haviam se transformado em um furacão. O Acordo de Trípoli, em 2 de abril de 1971, colocou fim à crise. Contra todas as expectativas, Gaddafi, apoiado pelos líderes da OPEP, obteve um aumento recorde de 30% no preço do barril. Em 1972, um ano depois da vitória de Gaddafi, o Iraque viveu a febre do nacionalismo do petróleo. O país era governado pelo partido Baas, cujo sonho era associar o movimento pan-árabe e o socialismo. A Iraq Petroleum Company, que era chamada de Senhora Idosa em Londres e que havia sido fundada 50 anos antes, sob protetorado britânico, estava em declínio. Já havia sido derrotada quando o general Qassem proclamou a República, derrubando a monarquia instaurada pelos ingleses. Em 1965, Qassem retaliou contra a política de desinvestimento da Iraq Petroleum Company, cancelando 99,5% da superfície de sua concessão e deixando-a apenas com as áreas já exploradas. 7 anos mais tarde, em 1972, Saddam Hussein, que assumira o poder, liderou a luta final pela nacionalização. Embora fosse apenas vice-presidente, tinha plenos poderes. Como seus colegas Boumediene e Gaddafi, Saddam Hussein era jovem e inexperiente, mas também um excelente estrategista e um político astuto. Antes de agir, ele quis ter certeza de que seria apoiado pela União Soviética e por isso visitou o Kremlin. Os soviéticos ficaram felizes em afastar o Iraque da influência ocidental e por isso garantiram apoio total a seus planos, além de ajuda técnica, se necessário. Em junho de 1972, apoiado nessa promessa, o Iraque nacionalizou a Iraq Petroleum Company. Ingleses e americanos tiveram de deixar o país e foram substituídos por técnicos soviéticos. Em apenas 16 meses, 3 países da OPEP haviam conseguido abalar o poder das grandes companhias ao controlar pelo menos uma parte de sua produção. Essa vitória foi ainda mais assustadora para os países industrializados que dependiam cada vez mais dos países da OPEP para obter petróleo.
Em um contexto tão explosivo, toda a região era um barril de pólvora. Um ano depois, a Guerra do Yom Kippur desencadeou a primeira crise do petróleo.